E agora nós vamos falar de política aqui no Mais TV desta quinta-feira. E hoje eu trouxe um convidado que eu já o convidei também para ser o consultor jurídico eleitoral da Rádio Eldorado. O doutor Alexandre Barcelos João é hoje, na minha opinião, entre os advogados. Aliás, nós temos aqui na nossa região muito bons advogados que atuam na área de legislação eleitoral. Nós temos excelentes profissionais que têm condições de discutir juridicamente nos tribunais, seja em Santa Catarina ou em Brasília, as questões eleitorais, no mesmo patamar dos melhores advogados catarinenses e entre os melhores advogados do Brasil. E o doutor Alexandre Barcelos João foi convidado por mim para estar na Rádio Eldorado como consultor jurídico eleitoral. Eu, aproveitando essa proximidade que a gente construiu, eu o convidei para vir aqui conosco para falar sobre a legislação eleitoral, de um modo geral, essa questão da ficha limpa. Existem alguns casos pontuais aqui na região. É importante que se diga, o doutor Alexandre Barcelos João, ele está atuando, ele atua em vários municípios da nossa região. Então eu diria que em alguns casos ele tem lá uma teoria formada, já com uma concepção um pouco definida desse ou daquele lado, não é? Isso é natural, porque todos nós temos uma posição e quando construímos teses, elas ficam mais consistentes em determinadas situações. Doutor Alexandre Barcelos João, essa vai ser uma eleição, a eleição do advogado? Penso que sim, João. Penso que em todos os lugares, e independente do ficha limpa, até pelo fato da informatização da justiça eleitoral, do controle maior da propaganda, isso exigiu uma aproximação maior do Tribunal Regional Eleitoral, dos tribunais eleitorais de primeiro grau, e penso que essa e cada vez mais vai ser necessário, fundamental e efetiva a participação dos profissionais da advocacia. Com isso, o voto não fica diminuído? A importância do voto, o eleitor não perde o poder de decisão? Penso que não. Eu penso que à medida em que essas batalhas jurídicas se travam, né, devolve à sociedade, né, a possibilidade de discutir sobre a postura de candidato A, B ou C. Eu penso que faz parte de uma evolução da qualificação do eleitor para o voto e da qualificação do candidato. Deve respeitar mais as regras, deve se sujeitar aos controles da justiça e deve chegar ao final para o eleitor, né, a condição mais próxima do que ele vai idealizar para um governo, para uma legislatura, enfim. Essa participação cada vez maior do mundo jurídico na eleição significa que nós estamos fazendo uma depuração nos políticos, nos dá segurança de que nós teremos políticos mais sérios, políticos menos envolvidos em falcatruas lá na frente, nos governando? Penso que sim, penso que sim. E eu digo que essa fase já é a demonstração da evolução. Se observarmos aí algumas eleições atrás, né, por exemplo, eu vou citar a primeira eleição do Lula, né, até a eleição que ele se elegeu presidente, né? Então havia no mercado uma disputa feroz pelos publicitários. Por quê? Porque criava-se uma imagem do candidato para vender essa imagem à população. Então, eu penso que de início, os advogados vieram para a eleição para controlar, né, esses artifícios publicitários e evitar manobras publicitárias que levassem ao eleitor ter uma visão distorcida do candidato, né? Naturalmente, nesses embates, hoje nós temos prestação de contas, que demonstra a fundamental importância do profissional da contabilidade também, mas está dentro do campo da batalha jurídica. Na verdade, o enfrentamento desses abusos ou dessas deficiências acaba com o advogado de um candidato e o advogado de outro candidato discutindo para ver a legalidade, legitimidade, e com isso, havendo um maior controle,
e maior qualidade das campanhas, por consequência, maior qualidade dos candidatos. A lei da ficha limpa, na sua opinião, ela é uma lei de fato que veio para ficar, é uma lei que veio para ser cumprida, é uma lei que vai atingir o seu objetivo, que é o de deixar na política os homens sem arranhões na sua postura ética? Eu penso que sim, João. Eu, particularmente, eu me filio numa corrente que não concorda com os encaminhamentos dados que se interpreta hoje da lei. Sabemos que há divergência de posicionamento, né? Mas os que pensam de forma diversa, né, eu respeito, mas acho que essa lei ela vem para ficar e para servir o Estado. Então a discussão que é a mais forte em relação à ficha limpa é a retroação da vigência dela, né? Então, se travar uma discussão e se violar um sistema constitucional, vamos dizer, perfeito, fechado, apenas para que em uma e duas eleições se possa punir alguém que sequer sabia da existência dessa lei nos 8 anos anteriores, né? Então, eu acho que é um pensamento muito pequeno, é um pensamento limitado à nossa existência. Dizer que se essa lei não retroagir 8 anos da vigência dela, né, nós vamos fulminar a lei. Não, essa lei ela pode durar 40 anos. E daqui 40 anos, 8 anos é irrelevante em relação à vigência dela. Então eu penso que isso, filosoficamente, né, há um encaminhamento muito equivocado da lei, sacrificando alguns preceitos constitucionais que vêm a ser discutido no momento por alguns juristas. Eu, sinceramente, né, acredito que essas atrocidades constitucionais, né, elas não vão sobreviver ao pleito, né? Se nós estamos sacrificando alguns preceitos constitucionais, significa dizer que há uma grande chance dessa questão, por exemplo, da retroatividade não pegar? Eu entendo que sim. Eu até conversando com algumas pessoas, e para o telespectador que é leigo, né, há vários casos. Por exemplo, quem acompanha a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, em que a lei ela exige um quórum diferenciado para aprovar, deliberar sobre determinada matéria. Certo? Existem alguns casos em que vale a metade e mais um. E existem outros que a gente chama aqui, eu trago esses exemplos vez ou outra, do tal quórum qualificado, que são 2/3 daquele grupo de pessoas que vão fazer uma votação. Exatamente. E aí o grande mistério dessa votação é porque a lei, pela confusão jurídica que ela causa na interpretação dela para aplicação em relação ao tempo, né, é que levou à discussão da constitucionalidade dela. Então, assim, essa lei tem uma eficácia, uma modulação jurídica no tempo, tá, em que o acórdão, né, declara ser anterior à vigência, né? Mas e aí surge a discussão. Para esse tipo de matéria, tá, a modulação da lei, o momento em que ela vai ter eficácia, o quórum é qualificado. O que disse o voto do ministro Luiz Fux, teria que haver necessariamente 8 ministros que concordassem com esse posicionamento. E não teve 8 ministros? Não teve. Inclusive, para mim, o mais esclarecedor não foi o acórdão, que a gente esperava que viesse a sanar algumas dúvidas e só repetiu a confusão que havia anteriormente, né? São as certidões de julgamento. E nas certidões de julgamento, que pode ser obtida no acompanhamento processual no próprio Supremo Tribunal Federal, né, diz que discordam em relação aos efeitos e, portanto, à retroação, né, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso Mello, o ministro Marco Aurélio
e está me falhando a memória de um outro aí. Então, o fato é que 7 disseram, ela vai retroagir anteriormente. E tinha que ter sido 8 no seu entendimento. Exatamente. Então, embora se diga, ela não tem eficácia, ela não tem a legitimidade para operar o que entendeu o relator. Está aí aquilo que nós, leigos, costumamos dizer, a brechinha da lei, para ela não pegar? Eu penso que sim. Tá? Entendo e digo, inclusive, a você, aos telespectadores, que na nossa compreensão, né, essa brechinha da lei é o que vai resguardar o sistema jurídico brasileiro. Porque caso houvesse esse precedente, né, que é básico em qualquer curso de direito, a introdução ao estudo do direito, né, nós estaríamos violando um sistema democrático, um sistema que é o espírito do Estado democrático de direito. Nós estaríamos punindo alguém sem lei anterior que definisse aquela conduta. Aí alguns falam em condição de elegibilidade. Né? Não, nós estamos falando em condição de elegibilidade e não em causa de inelegibilidade. Então, portanto, retroage. Né? Olha, as condições de elegibilidade, elas estão na Constituição. E não há nenhum lugar na Constituição que autorize o legislador infraconstitucional, né, a legislar sobre condições de elegibilidade. Essa só quem dá é a Constituição. Então, salvo uma nova Assembleia Constituinte, eu penso que essa eficácia no espaço da lei, né, ela está fulminada. Tá? Ela vai ser produtiva, positiva e efetiva para o futuro. Bom, eu quero encerrar essa nossa entrevista. Esse assunto é bastante vasto, é bastante amplo, a questão da legislação, não apenas a questão da ficha limpa, mas existem outros procedimentos com os quais os nossos candidatos precisam ter uma enorme preocupação. Né? Mas o senhor atua num caso, e agora eu vou fazer o seguinte, agora eu estou tirando de campo o entrevistado que eu trago aqui na condição de consultor, para ouvir uma rápida opinião, até porque é o fato de hoje. Não estivesse o senhor aqui, eu estaria falando com minhas palavras e com a minha interpretação, que poderia ser diferente da sua, para o caso de Forquilinha, porque o PSDB vai ter uma convenção hoje e o senhor defende os interesses do vereador Valdeci de Figueiredo. Vai ter uma convenção hoje, para simplificar para o nosso telespectador, de Forquilinha. O que, na sua opinião, deve dar nesse caso de Forquilinha? Quero deixar bem claro, é a opinião agora de um advogado que está advogando com interesse nessa causa. Então vamos saber separar aí de que maneira o senhor conduz esse processo em Forquilinha. Olha, João, esse processo, o que eu posso deixar com certeza é que ele vai ter desdobramentos pós-registro de candidatura. Isso eu te adianto em primeira mão, que esse processo, essa conduta, esses acontecimentos dentro do PSDB, eles vão gerar efeitos futuros para as candidaturas. Né? De fato, né, nós vamos justificar, vamos esperar a convenção do PSDB, que é hoje à tarde. E o encaminhamento a ser dado, nós vamos encaminhar essa documentação, que não é uma documentação oficial, porque o presidente do partido não se encontra, não convoca e não vai querer fazer os registros, porque o presidente tem interesse diretamente de que isso não ocorresse. Mas o que de fato interessa é que nós vamos fazer essa convenção, vamos encaminhar o juiz e explicar que essa convenção só está ocorrendo hoje porque foi arbitrariamente impedida de acontecer no dia 30 de junho. Né? E que os livros não são os livros oficiais, porque os livros oficiais estão inacessíveis aos filiados, aos convencionais e aos candidatos. Aí essa vai ser uma interpretação que o juiz vai dar, que pode nos ser favorável, como pode ser desfavorável. Não há precedentes em relação
a esse episódio, né? E a notícia que a gente tem é que, contrário ao que determinou já o Poder Judiciário de suspender, de impedir a intervenção, eu tenho uma notícia que não é oficial, mas que o PSDB estadual estaria emitindo nova resolução suspendendo toda e qualquer convenção havida pelo PSDB em Forquilinha. Eu cheguei a fazer essa observação ontem para o presidente do PSDB, o Walter Tiscoski, que ele me disse, não, essa possibilidade não existe, mas é um desdobramento que nós vamos conhecer na tarde desta quinta-feira. Doutor Alexandre Barcelos João, muito obrigado por sua presença aqui, cumprimentos pelo trabalho, e eu quero que, ao trazer o doutor Alexandre Barcelos João, quero cumprimentar a todos os advogados que estão na lide judiciária, traremos outros aqui também, para que a gente tenha aí esse brilhantismo no direito aqui da nossa região, na questão eleitoral, que é realmente bastante acentuado. Obrigado.